O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos a Eucaristia, na qual recebemos como sinal as cinzas para darmos início com essa celebração e com este sinal ao tempo da Quaresma. O tempo quaresmal é um dos chamados tempos fortes dentro do ano litúrgico, que tem como objetivo nos preparar para algo. Assim como o tempo do Advento, que também é um tempo de preparação e direcionado para o Natal, também a Quaresma. Por isso a cor litúrgica durante esse tempo é o roxo. O roxo nos indica, sim, penitência, mas principalmente conversão, transformação, compromisso, empenho, mas um compromisso e um empenho direcionados justamente a uma preparação, para chegarmos bem dispostos, de coração e de alma, para celebrarmos o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse tempo, o tempo da Quaresma, ele difere um pouco do Advento, que também é um tempo de preparação, porém é menos grave. Poderíamos dizer que o Advento é um pouco mais suave. Então, é verdade que no tempo do Advento, nós celebramos durante a semana as memórias dos santos, pelo menos na primeira parte do Advento. Na Quaresma, não. Na Quaresma, nós deixamos a celebração dos santos e nos concentramos apenas na Quaresma. A exceção é quando um santo é padroeiro de alguma paróquia, de uma localidade, aí se celebra. Ou as duas solenidades que ocorrem dentro da Quaresma, geralmente, que é São José, no dia 19 de março, e depois a Anunciação do Senhor,
que é no dia 25. Tanto é verdade que também nessas duas solenidades, nós cantamos o Glória. Nessas duas solenidades. Mas só. No restante do tempo da Quaresma, nós omitimos o Glória. Nós guardamos o Glória. Ele será cantado com alegria, com festa, no Tríduo Pascal do Senhor, na Quinta-feira Santa. Durante o tempo da Quaresma, também diferentemente de todo o restante do ano litúrgico, nós nos abstemos de cantar o Aleluia. Como ficou claro, ficou evidente, antes do Evangelho, nós sempre temos o costume de cantar Aleluia. No tempo quaresmal, não cantamos. Substituímos por um outro canto, uma outra antífona, mas não cantamos Aleluia. O Aleluia, este sim, fica totalmente reservado, desde hoje até o fim do nosso caminho. E não somente o Tríduo Pascal, porque na Quinta-feira Santa ainda não cantaremos. Cantaremos o Glória, mas não cantaremos o Aleluia. Ele fica reservado para a solene vigília pascal, na noite santa. No sábado santo, ali sim, nós retomamos, nós cantamos uma vez mais o Aleluia. Esse é o tempo da Quaresma. No tempo da Quaresma, nós nos abstemos das flores. Na igreja, nós veremos, às vezes, uma florzinha discreta, uma planta, mas não vamos ver a suntuosidade das flores. Ficará reservado para o Tríduo Pascal, aquele momento do encontro, da meta do nosso tempo da Quaresma. O canto litúrgico ele será mais suave. Nós não teremos cantos que nos façam exultar. Não, os cantos serão todos eles mais suaves, mais contidos. Tudo isso para dizer o que para nós? Dizer sem palavras. Tudo isso a igreja se recolhe. A igreja se recolhe para pensar, para meditar, para rezar. E para pedir a Deus, com insistência, Senhor, tem compaixão de nós, porque nós somos pobres pecadores. Mas não queremos mais ter parte com o pecado. O que nós mais queremos, de fato, é encontrar-nos com o Senhor com o coração puro. Essa é a meditação e a súplica da igreja ao longo de todo o tempo da Quaresma. E também deve ser a nossa. Como viver isso? Como praticar isso concretamente? E aí, a liturgia da palavra vem nos esclarecer exatamente sobre isso. Na liturgia da palavra, nós colhemos conselhos preciosos de como viver bem a nossa Quaresma. E os mais preciosos dos conselhos nos são dados, obviamente, pelo Evangelho, onde nosso Senhor nos indica as 3 obras quaresmais. O jejum, que nós podemos traduzir como penitência, mortificação, o jejum, a oração e a caridade, que no Evangelho é chamado de esmola. Jejum, oração, caridade. São os 3 elementos fundamentais para vivermos bem o tempo da Quaresma e nos prepararmos bem para chegarmos à nossa meta, que é o Tríduo Pascal. Jejum, ou penitência, em outras palavras, a penitência corporal, é a privação de prazeres lícitos com o fim de, primeiro, oferecer a Deus um sacrifício, que é o sacrifício da obediência, que é o sacrifício da submissão, que é o sacrifício da disciplina, é o sacrifício de ter a seriedade de quem é Deus na minha própria vida. Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Primeira coisa é o sacrifício. E segundo, é a disciplina de vida colocada em prática. De forma que eu, ao renunciar a um prazer lícito, tenha mais força de alma para renunciar aos prazeres ilícitos.
Por isso que o dia de hoje é marcado por um jejum, que não é apenas a abstinência de carne, mas é também jejum, a privação do alimento. Ao longo desse dia, nós comemos pouquinho. E comemos pouquinho e sentimos fome. E sentindo fome, não fomos para a geladeira arrumar um trem para comer. Sentindo fome, tomamos consciência de que este dia é um dia de jejum e renunciamos a satisfazer nossa vontade de comer, nosso apetite. Renunciamos ao apetite, a satisfazer o nosso apetite. E também isso é um detalhe interessante, que é importante lembrarmos. Nós costumamos chamar o apetite de fome. Fome é uma situação de calamidade. A pessoa que passa fome. O que geralmente nós sentimos é apetite. O que é natural. O corpo nos faz sentir isso para a gente comer, porque ele precisa de alimento. A privação, a renúncia a algo que nos ajuda a dominar nossos impulsos, nossos instintos, dominando naquilo que é lícito para ser capaz de renunciar àquilo que também é ilícito. Porque na medida que eu sou capaz de vencer o apetite, que é uma coisa tão básica e tão forte, e eu tenho vontade de comer, mas eu digo não, e eu tenho vontade de comer aquela carne, aquele negócio, aquele salgado, eu olho para aquilo e digo não, porque hoje não é dia disso. Quando eu assumo o bem maior sobre a satisfação da minha vontade, eu tenho mais força para que quando chegar a tentação, que vai ser me oferecer para fazer uma coisa ruim, que também é prazerosa. Todo pecado, ele tem um nível de prazer, senão a gente não fazia. Se é para sofrer, a gente vai fazer? Para quê? A gente faz porque tem um nível de prazer. Aí a tentação chega e eu também sou capaz de dizer não. Agora, se eu sou dominado pelas minhas vontades e faço tudo o que eu tenho vontade de fazer, e chamo isso de liberdade, quando qualquer coisa me for oferecida, simplesmente eu vou dizer sim. Eu não vou ser capaz de dizer não. Só que isso é uma escravidão. Isso não é liberdade. A escravidão que não nos é própria. É próprio dos animais irracionais, justamente porque não tem uma alma imortal como a nossa. É próprio dos animais agir por instinto. O animal está com fome, tem uma comida, o animal vai lá e come. O animal não vai deixar de comer seu alimento para ele poder se conectar melhor com a divindade. Ele não tem consciência disso. Nós, seres humanos, temos. Só que quando nós não nos policiamos, não nos educamos nesse sentido, o que acontece justamente é que nós vamos nos tornando escravos dos nossos prazeres, escravos das nossas vontades. Eu quero, vou lá e faço. E se eu não posso, e se eu não tenho condição, eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico irritado. Então eu quero uma coisa, eu quero ganhar um presente, eu quero uma determinada roupa, eu quero comer uma certa coisa. E se eu não tenho, eu não simplesmente entendo a circunstância que me impede, mas eu fico bravo, chateado e às vezes faço até birra. Não porque eu quero aquela blusa, mas meu pai e minha mãe não querem me dar. E aí eu fico chateado, vou para o quarto, bato a porta, faço birra, bato o pé. Chego para almoçar, está lá o almoço pronto. Ah, mas eu não queria isso não. Eu queria isso, isso e isso. Não, mas o que tem é esse aqui é o alimento, esse aqui. Damos graças a Deus por esse alimento. Ah, negócio ruim, não quero não. E olha que não é nem giló. Se fosse uma gilosada, eu até entendia. Mas não é. Arroz, feijão, bife, salada. Não, todo dia isso aqui. Isso é ser dominado pelas vontades. Então eu não olho o bem maior, eu olho o meu prazer, minha satisfação. A penitência vai aí.
A penitência vai para poder justamente me mostrar que não é a minha vontade a coisa mais importante. A coisa mais importante, a coisa mais valiosa, a coisa mais nobre, não é a minha vontade. É, na maioria das vezes, eu ser capaz de renunciar à minha vontade para fazer aquilo que é melhor, para ir além. E aí, vou dar mais um exemplo simples, e aí serve principalmente para a juventude. Quando nós exortamos a juventude a viver a castidade, e se está num relacionamento, viver a castidade no relacionamento, não é uma mera e simplória proibição da parte da igreja, porque a igreja não gosta de ver as pessoas fazendo sexo. Não é esse o ponto. Quando se exorta a um casal a manter a castidade, está se exortando a que eles mantenham o guardião do amor. Porque a única forma de se amar de verdade uma pessoa é de forma casta. Porque se não for casto, eu vou usar do outro para obter prazer, para minha satisfação. Só que um casal de namorados, um casal de noivos, que não consegue manter a castidade nesse período, que ainda se está conhecendo, que ainda se está vivendo juntos, que isso ainda não é a resposta, não há nada definitivo. Quando os dois se deixam levar apenas pela sede de prazer, a consequência vai ser o ato. Só que o que reveste este ato? Nada daquilo que reveste o ato sexual de um casal, que é a perpetuidade, os dois são um do outro para sempre. A abertura à vida. Os dois desejam que dali brote uma vida. Se vier, louvado seja Deus, porque é um presente. Os dois se pertencem, por isso se dão, e por isso a consequência dessa doação é sempre bem-vinda. Quando não se tem isso, a primeira preocupação do casalzinho é: não pode ter filho. Não pode vir um filho. Claro, porque não se pertencem um ao outro. Só que quando não existe esse cuidado pela castidade, ou seja, esse cuidado por não colocar o prazer acima de qualquer outra coisa, a consequência justamente é que vai se destruindo o vínculo do bem. Isso serve para tudo. E aqui o bem se chama amor. E é uma coisa muito simples de se observar. Se o casal não tem a castidade quando são namorados e não cultivam esta virtude ao longo da sua caminhada, os dois vão se casar. Talvez. Mas vindo a se casar, se não tinham a virtude da castidade, dificilmente a terão como casados. Acontece que Deus nos prepara com sabedoria para tudo aquilo que nós vamos viver. E se Deus preparou os casais e prepara os casais pela castidade para manter o amor aceso e intacto, é porque Ele sabe a necessidade disso. Porque aí o casal vai chegar a um determinado momento, pode acontecer, que depois lá na frente, a mulher pega uma doença que deixa ela prostrada, muito para baixo, muito ruim, e precisa de um tratamento longo, demorado. E aí ela fica ali 8, 9 meses, 12 meses, incapacitada, impossibilitada de ter relações. Aí a pergunta: eles nunca viveram a castidade. Alguém acha que agora vão viver? Alguém acredita que realmente agora, do nada, obrigados, eles vão viver? Ou será que não vai acontecer o contrário, vai chegar um determinado momento em que o homem vai se sentir no direito, afinal de contas, eu cuido de você, então eu tenho o direito de me satisfazer de alguma forma. Ou de se esquivar do compromisso da fidelidade, ou ver aquela mulher como um peso, porque afinal de contas você me tirou uma coisa tão importante e eu não tenho o que fazer, que eu estou aqui amarrado. Para onde vai o amor? Se a vida é satisfazer-se, para onde vai o amor? Para lugar nenhum. Só que aqui é um exemplo de tantos que podem moldar a nossa vida. Por isso, a penitência. Por isso, o compromisso. Por isso, ser fiel, em primeiro lugar, a Deus.
E aí o compromisso da penitência nos ajuda a dominar nossos impulsos, nossos instintos. Penitências simples do dia a dia que nos ajudam tanto a fazer isso. Então, não se preocupe, o jejum não é pedido todos os dias da quaresma. Não é. A penitência também não. Mas você pode escolher fazer uma. Uma pequena penitência que vai te acompanhar durante toda a quaresma. Vai te ajudar a vivê-la bem e a não se esquecer do seu sentido. Coisa simples. Virar para você e falar, quer saber, durante toda essa quaresma, não vou comer chocolate. Pronto. Ninguém vai morrer que não come chocolate. Não vai comer chocolate. Não vou tomar refrigerante. Durante a quaresma toda eu vou ficar sem redes sociais. Já manda lá o aviso, fala, vou sumir. Depois da quaresma volta. São atitudes que nos ajudam a manter a disciplina e quando passa o tempo da quaresma a gente cria uma consciência de que realmente aquilo parecia tão importante, mas não é tão importante assim. E aí nós tomamos consciência maior daquilo que é a nossa realidade. Segunda obra da quaresma é a oração. A oração no tempo da quaresma, nós somos exortados a rezar mais. Não apenas a rezar, porque isso a gente sempre faz. Nós somos chamados a rezar mais. O que é o natural, o normal de um cristão católico? A oração de manhã, na hora que levanta, e à noite antes de dormir. E mais algum momento ao longo do dia em que se reza a Deus. Ou reza um terço, ou reza uma novena, ou reza um salmo, ou medita o evangelho do dia, não sei. Mas algum momento do dia tem que rezar. Rezar só de manhã, um Pai Nosso, Ave Maria, para levantar, e outro para dormir. Os dois, trêbado de sono. Ninguém vai muito longe assim, não. Tem que ter momento durante o dia para rezar. E na quaresma, acrescentar algo a essa oração. Muitas atitudes, muitas obras de piedade são oferecidas para nos ajudar. Por exemplo, a Via Sacra. A Via Sacra é um exercício de piedade específico da quaresma, próprio da quaresma. E aí a meditação das estações da paixão do Senhor nos ajuda a viver bem o espírito da quaresma e nos preparar bem para a Páscoa. Existem outras obras, como por exemplo, está muito em voga o rosário na madrugada. Então me parece que foram mais de 900 mil pessoas acompanhando Frei Gilson hoje, no início da quaresma. Que bênção! Louvado seja Deus! Que bênção! Ali é uma coisa muito boa, para quem dá conta. Eu não dou, já avisei. Mas para quem dá conta é uma coisa muito boa. Faz a penitência e reza mais. Pronto, olha que beleza. É uma coisa boa de se fazer. Claro, é muito importante que essa prática seja acompanhada pelo justo sentido católico. Eu estava vendo a publicação que a assessoria do Frei Gilson fez, da programação. Coloca o rosário da madrugada de segunda a sábado. E no domingo, a exortação que se faz é: no domingo descanse, vá à missa na sua paróquia, reze, conviva com a sua família. E é isso mesmo. Porque realmente, de nada serve. A pessoa vai, reza o rosário na madrugada, levanta, 4 horas da manhã está ela lá, até 7 horas rezando, mas não vai à missa no domingo. Não serve para nada. Nada. Depois, faz todo esse esforço, mas não é capaz de ir na paróquia participar de uma adoração uma vez na semana. Não vai à missa durante a semana, mas nem que o Cristo desça. Aí não tem como. Alguma coisa está descompensada. O dever da oração é de crescer na intimidade com Deus. E para isso serve a oração. Nos coloca junto do coração de Deus. A oração verdadeira, sincera,
ela faz isso conosco. Por isso é tão importante crescer na oração durante o tempo da Quaresma. E eu diria também, por causa daquilo que nós rezamos no início da missa. Nós pedimos a Deus sermos ajudados pela graça para crescermos no nosso caminho, mas também para sairmos vitoriosos no combate contra o espírito do mal. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão, de transformação, de renovação da nossa vida. É claro que o inimigo de Deus não vai querer isso. É claro que ele vai criar todos os meios possíveis e impossíveis para nos distrair das nossas obras quaresmais. Não podemos deixar, pelo contrário, temos que ser firmes. E a oração faz um duplo efeito. Primeiro, nos aproximando de Deus, nos garante estarmos com Ele. Segundo, nos aproximando de Deus, nos afasta das armadilhas do diabo. Por isso, a oração. Cultivar o espírito de oração. E terceiro, a caridade. Caridade que, como eu costumo sempre lembrar, precisa ser uma caridade operosa. O que é uma caridade operosa? É justamente para poder distingui-la da caridade ideal, imaginativa. O que seria isso? Eu pego, dou uma olhada, fico lá vendo os vídeos na internet, aí daqui a pouco aparece um vídeo do pessoal passando necessidade lá na África, lá na Etiópia. Eu olho para aquilo e falo, nossa gente, que dó. Nossa, eu queria poder ajudar esse pessoal de alguma forma. Imagina, nossa, Deus podia me levar lá para eu poder ajudar eles, fazer alguma coisa para eles, porque deve ser sofrer demais. E é verdade, sofre muito mesmo. Mas isso não é uma caridade, é uma boa intenção. Mas a caridade operosa, que é a que nós precisamos praticar, é justamente tomar consciência de que essas pessoas que estão passando necessidade também têm aqui. Eu quero ajudar essas pessoas? Ótimo. Vou começar ajudando as pessoas que estão aqui no Barnabés. Aqui para dentro desses matos, tem gente que passa muita necessidade. Ajude essas pessoas. A caridade operosa não é simplesmente a caridade de olhar assim e um menino com o pé no chão, mas é de abrir o guarda-roupa e olhar muito bem. Aí, ó. Eu tenho 30 pares de sapato. Não sou uma centopeia. Sendo assim, não preciso de todos. Pelo menos um par aqui, um par, com certeza, está sobrando. Eu vou dar para alguém. E eu nem falo para trazer aqui para o bazar. Estou falando de dar para alguém que está precisando. E de fazer, é um momento oportuno, é muito bonito, porque é um momento oportuno para nós. De, na Quaresma e no Advento, abrir o guarda-roupa, o que eu vou dar? O que eu vou dar aqui para quem precisa? Essa blusa aqui, está aqui há muito tempo. Esse vestido aqui, eu já prometi 8 vezes que eu ia entrar nele de novo. Então, deixa eu me convencer. Não vou. Já é passado, não adianta. Então deixa eu dar esse vestido para alguém. Deixa eu dar essa blusa que fica apertadinho, o zíper quase não fecha. Deixa eu dar para alguém. Porque se eu ficar acumulando, vai me servir para quê? Para absolutamente nada. Enquanto tem uma pessoa que precisa agora. E eu estou querendo satisfazer a vontade do meu eu de daqui não sei quantos meses. Sendo que o irmão está agora precisando. Caridade operosa, não só ideal, mas de realmente fazer o bem. Só que esse amor ao próximo, essa caridade, ela tem que ter um endereço certo. Quem precisa, mas sempre começando por quem está mais perto. Começando pela própria família, pelas pessoas que convivem com você. Sendo caridoso, bondoso, generoso, atencioso, amigo de quem está ao seu redor. Quer saber uma coisa que faz muito bem em termos de caridade, mas que é difícil de dar? Eu acho que é mais difícil do que dar até o sapato.
É aquilo que mais valioso nós temos e mais dificilmente a gente dá. O tempo. O tempo. Tirar um tempo da semana, do dia, para gastar com outra pessoa, sem ganhar nada em troca. Tirar um tempo para ir visitar os velhinhos no asilo. Tirar um tempo para ir visitar um doente que está lá e que nem consegue vir na igreja. Ir lá rezar o terço. Ele reza o terço já com o padre lá na televisão. Oi, senta do lado e reza também. Ser presença do amor para os outros, gastando o próprio tempo. O tempo que seria gasto talvez fazendo coisas para você e às vezes até inúteis. Mas esse tempo, gastar com outras pessoas que talvez não tenha ninguém por elas. E comece com a sua família. Graças a Deus aqui eu vejo, pelo menos eu vejo, como eu vejo, existe ainda uma valorização grande dos mais velhos. Louvado seja Deus, que Deus preserve. Porque isso está acabando. Mas que Deus preserve no povo da nossa paróquia isso. Mas faça esse exercício. Lembre-se do seu avô, de sua avó. Vá na casa deles para fazer companhia. Não vai na casa deles só para comer, não. Comer e sair de lá com mió. Agora vai embora. Não, vai lá e fica lá. Para escutar a sua avó falar do que ela quiser falar. Da rachadura na parede, do gato que passou na casa. Escutar seu avô contar a história de 1900 e Guaraná com rolha, falando do que ele fez, do que ele deixou de fazer, daquela pescaria que ele pegou um peixe desse tamanho. E gasta tempo lá. Nossa, pode ter certeza. Você pode reparar, as pessoas mais velhas, você compra um presente bonito e dá, ela olha, obrigado. Mas ela ficou feliz, porque você deu. E guarda lá bonitinho. Você pode dar o que for. Você pode dar o iPhone para o mais velho. Ele não liga. Ele vai gostar porque você deu. Mas agora gasta 1 hora junto, trocando ideia, olhando para o nada. Ele vai lembrar desse dia e vai contar para os outros uma semana seguida. Fulano veio cá, foi bom, viu? Fazia tempo que a gente não conversava. Pois é. Isso é vovó. Não estou nem te falando para visitar o vô e vó dos outros. Estou falando para visitar o seu. Vô e vó. Que diferença faz? Faça o bem para quem está perto de você. Seja bom para quem está do seu lado. Seja Cristo na sua casa e na sua família. Pode ter certeza. A paz sempre vai reinar. Onde Cristo estiver, e se Ele estiver através de nós, melhor ainda, onde Cristo estiver, a paz vai reinar. Que essas 3 obras sejam para nós o cotidiano ao longo dessa quaresma e que Deus nos ajude a vivê-las com profundidade. Amém.